Vai, ouve o seu coração, o que está dentro de si. Se deu vontade, é porque Deus plantou a sementinha e Ele está te dando a capacidade. Ele não te dá a vontade sem te capacitar. Essas mulheres são especiais, são únicas e verdadeiras. Vamos ouvir os seus corações, resgatar as suas histórias e dar a elas o protagonismo que elas merecem. Venha conosco nessa nova forma de olhar para as mulheres do agro. Flores do Campo, a vida das mulheres que florescem no agro. Sejam bem-vindas ao nosso programa Flores do Campo. Ele é nosso porque ele está aqui para falar de nós mulheres e da nossa relação com o campo, com a fazenda, com o lugar que a gente ama tanto. E hoje a nossa flor é uma pessoa muito especial, corajosa, destemida, arrojada e que fez muita gente se calar por mostrar que dá conta de fazer muita coisa com honra, com glória e muito bem feito. E a flor de hoje é a Thaís. A Thaís é veterinária, assim como eu também, e tem uma trajetória maravilhosa e ela vai contar tudo pra gente. Thaís, estou muito feliz de você estar aqui comigo para contar a sua história com o campo, porque eu sei que tem muita coisa boa para você contar e para inspirar muitas mulheres. Tem. Então começa contando pra gente como que você veio parar aqui na fazenda e qual o seu vínculo com o campo. Então, esse é um sonho de criança. Desde criança eu sempre quis ser a veterinária. Eu falo que eu não escolhi a veterinária. A veterinária me escolheu. Ai, que lindo. E por mais assim, quando criança a gente não tinha aquela condição de fazer, mas o sonho sempre teve ali, sabe? Aí acabou que foi acontecendo uma coisa e outra, e Deus foi moldando para isso acontecer. Chegou o vestibular. E você já morava na fazenda? Ou Eu não? sempre cresci, eu sempre morei em fazenda. Ah, tá. Eu nasci na fazenda, cresci na fazenda, meu primeiro passo foi dentro de uma sala de ordenha, criança. E a gente morava numa propriedade particular. Quando eu tinha 13 anos, a gente comprou a nossa fazendinha e mudamos para cá, que é onde a gente está hoje. Chegou o tão esperado vestibular. Falei, ou é a veterinária ou eu não faço nada. A minha mãe queria que eu fizesse enfermagem. Ai, meu Deus, eu nem consigo imaginar você enfermeira. Você é enfermeira de vacas. Né? Só. E aí eu coloquei como segunda opção, mas assim, para fazer a vontade dela, porque eu mesma não queria. E eu pedi para Deus abençoar, que se fosse aquilo mesmo, para Ele me ajudar a passar no vestibular, se a gente fosse conseguir arcar com o custo que ia dar forças e a gente ia conseguir. Eu passei em 18º lugar no vestibular. Parabéns. Consegui. Aí veio a insegurança. Uma filha única, sempre na fazenda. Nunca morou em cidade, ir para uma cidade mais distante, morar sozinha, não conhecia ninguém, começar uma rotina totalmente diferente, uma coisa que eu sonhava, mas eu não tinha estrutura nenhuma psicológica no momento. E eu fui, com a cara e com a coragem, mas eu fui. Medo, muito. Ah, eu imagino. Muito. Mas fui, e foi a melhor escolha que eu fiz. E aí você chegou lá na cidade grande, você é uma menina da roça, literalmente, né, gente? Porque quando a gente mora na fazenda, nosso mundo tá limitado a isso aqui. Sim. A gente vê outras pessoas, tem contato, mas não é tão intenso quanto você começou a ter lá. E aí chegou o dia da faculdade, o dia de formar na faculdade, de pegar seu diploma, você veterinária, você poderia ter ido pro mundo. Eu tenho certeza que você deve ter tido boas propostas de emprego, porque você é muito dedicada. Tive. O que te fez você falar assim, eu vou voltar lá para a fazendinha e trabalhar com a minha família e não ir para o mercado? Duas coisas. A primeira foi meu filho, porque eu tive ele durante a faculdade. O meu 7º período foi gestante. Eu tive ele nas férias, fiquei 1 mês de licença maternidade e voltei. Tinha professor que, assim, colega de dentro de casa que falou que eu não ia voltar. Inclusive fez de tudo para mim não voltar. Não te apoiaram, não te incentivaram. E fizeram tudo que podia para me prejudicar. E eu voltei. E como que foi? Vamos dar uma pausa aqui antes de você contar da primeira pergunta sobre ir para o mercado. Como que foi esse processo de engravidar durante a faculdade, lidar com isso, você que era uma pessoa da Lagoa Grande, que estava em outra cidade, sem rede de apoio,
E é uma mudança muito abrupta na nossa vida, né? Enorme. Pra mim foi muito difícil. É aquele momento assim, o céu caiu na minha cabeça, o chão abriu os meus pés. Uhum. Eu estava no 6º período da faculdade e comecei a passar mal, faz um teste grávida. Desesperador. Você não sabe o que você faz. Não sei. Você dá vontade de sair correndo, você dá vontade de chorar, você dá vontade de arrancar os cabelos. É, assim, uma sensação horrível. Naquele momento é horrível. Sim. Você desespera. Meu Deus, e minha faculdade? E minha vida, né? Que vida. Sofri muito para contar para os meus pais. Contei. Meu pai falou, olha, a gente te ajuda. Mas ele fica com a gente. Para você terminar a sua faculdade. Nós vamos te ajudar a criar ele. Do mesmo jeitinho que a gente te criou, nós vamos criar ele. Nós vamos te ajudar com tudo. Ai, que benção. Fui. Isso de teu pai. Muita. Me deu uma segurança gigantesca. Maravilha. A parte difícil é assim, que pessoas que você achava que você colocava a mão no fogo por elas, que você tinha certeza que elas iam te ajudar, te virar as costas e começa a te julgar. Mas eu ergui a cabeça, eu só tinha minha mãe e meu pai, eu não tinha mais ninguém. E assim, por um momento até meu pai parou de falar comigo, por causa disso. Que ele também não deu conta de lidar com Não. tanta coisa, porque eu nunca passei por isso, mas eu imagino que deve ser uma situação onde todo mundo dá palpite, todo mundo julga e isso fragiliza todas as pessoas, Julga né? de maneira negativa. É um julgamento Ninguém sempre... te incentiva. Não, Fala, te nossa, apoia. que lindo. Parabéns, você vai ter um bebê, uma vida que terá... Não. Nossa, você estragou sua vida. Nossa, você não vai conseguir terminar sua faculdade. Nossa, o que você fez da sua vida? Você vai ser uma mãe solteira? Nossa, mas você vai ficar falada. Foi terrível. Terrível. Mas... Voltou. fomos. Cara e coragem. Foi pro 8º período. Fui. Difícil, porque aí ele ficou com os meus pais. A minha mãe não tinha como ela ir, né, pra cidade, Sim. pra me ajudar, ficar com ele. E ele era muito grudado comigo, então não tinha como eu ficar o tempo todo com ele também. Eu ia durante a semana, fim de semana, eu estava em casa com ele. E isso foi 1 ano e meio, Nossa. até eu formar. No dia que eu voltei com as minhas coisas, César, foi uma emoção gigantesca. Que foi quando você formou. Foi. Aí vou voltar lá na... Indescritível. Aí você falou assim, meu Deus, agora eu formei, sou uma veterinária, eu posso ter a escolha de ir pro mundo, fazer carreira, que Sim. trazem muito isso para quem está formando na faculdade. Olha, você formou agora você vai seguir carreira e vai crescer na vida. Sim. Mas você olhou para tudo isso e falou assim, não. Aí você comentou que primeiro foi o Thales. Primeiro foi o Thales. E o segundo ponto? E o segundo ponto, aquela segurança de você estar trabalhando para você em casa. Eu tinha a oportunidade de trabalhar em outras empresas, tive propostas de emprego bem tentadoras, mas tinha horário, aquele monte de regra e eu ia ficar afastada dele. E trabalhar com os meus pais, na minha casa, com o que é meu. Porque eles sempre falam, eu sou filha única, eu não tenho irmãos. Sim. Então, em falta deles, isso é meu. Sim. Então, eu estou cuidando do que é meu. Uma liberdade, eu faço os meus horários. Eu faço a minha rotina. E poder ficar perto dele o mais tempo possível que eu conseguisse. Até um pouco para sanar, né, aquela deficiência lá atrás, Sim. que eu fiquei mais distante dele. E eu não pensei 2 vezes. E como é que foi essa Falei, vamos volta? voltar. Aí você voltou. Chegou aqui de voltei. novo na Lagoa Grande. E nós estamos a quantos quilômetros da Lagoa? 13. Nós estamos a 13 quilômetros da Lagoa Pertinho. Grande. É pertinho, mas parece que você está assim, em outro mundo. Porque, gente, aqui é uma paz. É um silêncio, é uma tranquilidade. É um paraíso. É. É o meu paraíso. É, e tem um córrego aqui pertinho. Então é assim, muito gostoso de estar aqui. É. E aí você voltou. Aí você, mulher, novinha, recém-formada, com um bebê pequeno, trabalhando para a família. Como que foi lidar com tudo isso junto? Muito pesado. Aí veio a ansiedade em cima. Porque tinha aquela cobrança, você acabou de formar, você tem que saber. Sim.
Você acabou de sair da faculdade, tá tudo fresco na sua cabeça. Aham. Mas, você é mulher. Nossa, mas você tem 1,5 m de altura. Até o que aconteceu? Conta pra gente. Tava no estágio em uma empresa Aqui na região. aqui na região. Aham. E um produtor de renome na região chegou, foi me cumprimentar. Nossa, o que você está fazendo aqui? Falei, estou fazendo estágio, eu estou formando. Você não tem estrutura física para você trabalhar com vaca. Você não tem tamanho para você dar toque em vaca. Nossa, eu escuto, eu fico indignada. Acho que posso escutar 1000 vezes essa história que eu vou ficar revoltada. Eu engoli a humilhação, porque dá vontade de você sair chorando, correndo. Eu engoli a humilhação, falei, olha, cuidado. Na região tem bastante veterinários, mas um dia pode acontecer alguma coisa e se eu precisar de um veterinário, pode ser só eu para te socorrer. Mas assim, tem anos que isso aconteceu, mas isso me machuca até hoje, porque é uma humilhação. É. Só que você não pode deixar, foi difícil, mas não pode deixar, né, a humilhação diminuir a gente. Ainda mais de uma opinião tão sem referência, sem base, porque isso não define nada. Eu ser mulher não define, qual a minha altura vai definir quão competente eu sou. E por eu ser mulher. E tirando essa situação, você já sentiu outros preconceitos, outras limitações por ser mulher? Já, infelizmente. Aconteceu em estágios, mais estágios, né, que a gente estava na fazenda, eu acompanhando o veterinário. Nossa, mas essa menina... Nossa, mas mulher em veterinária, mulher nasceu para cuidar de casa. Nossa, mas... Não, seu pai tá jogando dinheiro fora. Nossa, pesado. Pesado. Já chegou o vendedor aqui na porta da fazenda. Não, eu sou vendedor de laboratório e tal, sim, eu preciso... Quem que é? Seu marido. Falei, não, é meu pai. Eu preciso falar com ele, que não sei o quê. O responsável pela fazenda. Falei, responsável pela fazenda sou eu. A parte de gado é comigo. Não, eu preciso falar com ele, um homem. Tudo bem. Mostrei pra ele, né, onde meu pai estava. Ele foi conversar com meu pai, falar sobre o produto que ele tinha para vender. E meu pai falou assim, não, a parte de gado, essas coisas das vacas, quem resolve é ela. CS. Eu achei maravilhoso. Eu imagino. Eu assim, imagino. Me senti honrada agora. A pessoa tenta te humilhar e aí depois ela tem que engolir o que ela disse e vir tentar vender o produto dela para você. Olhares. Você se veste igual homem. Você faz serviço de homem. Você parece homem. Nossa, mas para você ter alguém na sua vida, se arrumar um homem, ele tem que ser mais homem que você. Graças a Deus, né? Porque eu quero uma banana não, filho. Tô fora, né? Mas assim, é muita coisa que você ouve. Mas eu sei quem eu sou. Ótimo. De onde eu vim, para onde eu quero ir. Eu tenho competência para isso. Eu sei aonde eu tô indo. Não é aquela coisa alucinada. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. E você é uma pessoa que sempre buscou muito conhecimento, Sempre. né? A gente sempre se encontrou Sempre. por aí em curso, em palestra, em treinamento. Você não ficou parada. Não, depois da faculdade, eu já fiz uma pós-graduação em gestão da produção de leite. Só que aí veio pandemia, parou tudo. Fazer o quê, né? Sim. Voltamos. Estou terminando uma pós em reprodução de gado de leite. Sim. E terminando ela agora, e surgiu uma oportunidade, um convite para a pós em nutrição. Olha só que maravilha. De gado de leite. Eu sou apaixonada por leite. E eu sou uma apaixonada pelos livros, eu sou uma apaixonada por estudar. Eu gosto de, sabe, de pesquisa, saber coisa nova, o que está acontecendo, saber coisa nova. O saber nunca é demais, Nunca. né? E nunca ocupa espaço. Jamais. E em algum momento você morar na fazenda te atrapalhou? Não. Estudar, a ser melhor profissional, a crescer, Não. a buscar recurso? Ao contrário, eu acho que até me ajudou. Porque você tá ali, naquela lida, todo dia. Eu tenho um contato muito íntimo com elas. Sim. Então, às vezes acontece alguma coisa, isso eu não sei. Eu preciso correr atrás desse conhecimento. Eu preciso descobrir isso.
eu vejo a necessidade que elas têm de outras coisas. E o estudar, hoje em dia, com a internet, né? Você faz tudo dentro de casa. Tudo. As pós que eu fiz foram semipresenciais. Então, alguns dias no mês eu preciso me ausentar. Mas aí eu deixo tudo organizado, meus pais dão conta de tudo. De lá também eu estou monitorando tudo pelo telefone, estou cuidando de tudo que está acontecendo e não me atrapalha em nada. Então, pela sua fala, eu achei incrível você comentar que você olha para as vacas e elas te contam o que falta em você. Gente, Conta. elas são nossas melhores professoras, né? Excelentes! A minha mãe brinca que assim, até um jeito que ela respira diferente, eu sei. Eles não falam. Os nossos pacientes, eles são um pouquinho mais difíceis do que os dos médicos, né? Porque eles não falam. Sim. Eles te dão sinais, basta você entender aqueles sinais. Exato. E elas te dão sinais o tempo todo. Isso. Tudo. Um jeito diferente de andar, um jeito diferente de respirar, ela pode estar te manifestando uma dor. Um jeito diferente dela simplesmente entrar na ordenha, ela pode estar te indicando que tem alguma coisa errada com a parte mamária. Tudo. Ela te dá uns sinais o tempo todo. E é observar, né? Porque Sempre. a vida no campo traz muito isso pra gente, né? Essa observação, né? Você aprende a observar os detalhes. Você não fica ali naquele grosseiro. Sim. Porque o grosseiro, você já tem meio que a manha daquele negócio e tal. Mas para você conseguir melhorar as coisas para elas, você tem que olhar detalhes. E é nessa hora de você cuidar delas, para você observar os detalhes delas, que você começa a observar detalhe em tudo. E nada melhor do que uma mulher para observar detalhe, né? Já que a gente é super detalhista. E eu sou muito. E a gente trabalhando com vaca, a gente fica mais ainda, né? E outro ponto que eu gostei muito do que você trouxe assim de reflexão para mim é que eu estou na fazenda e isso aqui nunca me impediu de fazer nada, porque tem muito tabu ainda, né, que mulher que vai para o campo, que é mulher do agro, morar na fazenda é um problema, é uma limitação, é uma dificuldade e todo mundo que eu tô conversando tá sendo exatamente o contrário. Porque hoje, igual você falou, tem internet, gente, você compra tudo pela internet, chega lá no correio, você passa lá e pega. Pronto. Ponto. Sim. E a qualidade de vida que a gente está aqui, você recarrega suas energias, então você vive muito melhor, com muito mais benefícios. Eu vou na cidade, claro, preciso ir na cidade, resolver as minhas coisas, mas eu vou lá, Cécia, eu te confesso que eu fico louca para voltar. Aquela muvuca de gente o tempo todo falando em carro e bicicleta e moto, aquele calor infernal. Aquele barulho. Não, eu quero voltar para minha tranquilidade. É isso aqui. A minha tranquilidade é o som de passarinho cantando, é um bezerro berrando, Uma galinha. a tranquilidade das minhas vacas, o tempo mais fresco. Não, aqui é o meu mundo. Olha isso, ai que especial. Eu e cidade é uma coisa que não combina muito. E tem outro tabu também, gente, que a Thaís, ela é bem discreta, muito singela, mas eu quero destacar, olha que unhas maravilhosas. Mulher do campo com essa unha maravilhosa. Ela tá de brinco, ela tá de cabelo. O cabelo dela já é maravilhoso, então seu cabelo não precisa fazer nada, né? Você já acorda e o cabelo já tá pronto pra vida, né? Quem dera. Mas você estando no campo, você não deixou de se cuidar. Não, eu não deixo de perder. Assim, é corrido, tem a nossa rotina e tal. Mas eu faço de tudo para não perder a minha vaidade. Maravilha. Sabe, aquela, mesmo, nossa, ela é bruta, que ela mexe com vaca, que ela faz isso. Mas assim, uma unha eu sempre tento cuidar, um cuidadinho com o cabelo. Sim. Sabe, você tenta não perder a sua essência feminina. Sim. Isso não me atrapalha não, gente. Não, ser mulher, pelo contrário, te ajuda. Colocar um brinco, o anel, isso melhora a autoestima da gente no dia a dia. Sim. Porque tem muito isso, ai, porque você dá roça, você é feia. Você tem dá que ter roça. unha curta, mal cuidada. Você não pode ter um cabelo cuidado. Você não pode passar maquiagem. Você não pode usar brinco, você não pode usar anel, adorno nenhum. Claro, no meu momento da reprodução, que eu vou trabalhar com as vacas, é um momento delicado para elas. Sim. Claro, tiro tudo. Eu deixo a unha mais curta. Eu me programo para isso. Sim. Eu deixo a unha mais curta. Eu tenho muito medo de machucar elas. Sim. Por ser mulher, de ter filho, eu já passei por um toque.
Então, eu coloco 2 luvas. Eu coloco a de toque, né? A maior. E eu coloco a pequenininha. Só que a pequenininha eu coloco 2. Sim. A de látex. Me atrapalha na minha sensibilidade? Em nada. Então, eu continuo sentindo tudo que eu preciso sentir lá dentro. A presença do bezerro. Se tem alguma alteração lá dentro. Mas eu não deixo de me cuidar por causa delas. Elas não são nenhum empecilho para mim. Exatamente. Elas são o contrário, acho que são minha inspiração. É, exatamente. Isso é... Ai, gente, é maravilhoso. Thaís, agora eu gostaria que você, depois de tudo que você passou, a maturidade que você adquiriu nessa jornada, a sua observação com as vacas que nos ensinam tanto, né? Muito. Eu acredito muito que elas são sagradas na Índia, não é à toa. Tem uma explicação pra E isso. elas deveriam ser sagradas aqui também, porque o ensinamento, a tranquilidade que é lidar com uma vaca, principalmente do leite, que alimenta o mundo, né? O nosso trabalho alimenta o mundo, isso é digno, tão valioso. E você sendo mulher, ter escolhido estar aqui, eu queria que você desse um recado para outras mulheres e passasse essa mensagem olhando para elas, para que talvez tem mulher que está num processo de decisão, que quer fazer uma transição de carreira, que ainda está com medo de ir para o campo, de se entregar, ou talvez de fazer uma veterinária. Sim. Eu queria que você desse um recado para ela do fundo do seu coração, para essas mulheres e falasse assim, essa é a mensagem da Thaís para vocês. Então, simplesmente vai. Tô com medo, me falta coragem. Vai com medo mesmo. Infelizmente, o medo faz parte do nosso dia a dia. Tem vontade de fazer isso, mas não tem apoio. Você tem a si. Você tem o seu apoio, a sua coragem. Mas eu tenho medo de isso não dar certo. Se não der certo, é um aprendizado. Quantas vezes eu quebrei a cara? Quantas vezes você também, né, Ceci? Que a gente vai fazer as coisas e não dá certo. Não é só no campo também, né? É na vida. Vai. Simplesmente faça. Porque mulheres, nós mulheres, temos coragem o suficiente para isso. Nós somos especiais, não é à toa. A gente tem coragem para começar tudo, de lidar com tudo, por mais que seja difícil, todas as adversidades possíveis. Mas a gente dá conta. Uma transição de carreira dá insegurança, sim. Toda mudança dá insegurança. Mas vai, ouve o seu coração, o que está dentro de si. Se deu vontade, é porque Deus plantou a sementinha e Ele está te dando a capacidade. Ele não te dá a vontade sem te capacitar. E é simplesmente maravilhoso. Você olhar e falar assim, eu consegui. Apesar de tudo que eu passei, de todas as adversidades, eu consegui. Hoje eu tenho muito orgulho de falar. Por mais que foi difícil, tive um filho na faculdade, por todos os preconceitos que eu já enfrentei e enfrento até hoje, mas eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei, da profissional que eu sou hoje. E espero que eu consiga incentivar ainda muitas mulheres para não perder a coragem de correr atrás do que quer, para buscar a sua felicidade e ser feliz, né? Daquilo que a gente tanto espera. Que lindo, minha querida. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada por ter compartilhado isso com tantas mulheres especiais que vão nos assistir, pela sua determinação, pela sua coragem de se amar, de se cuidar e de se colocar em primeiro lugar. Obrigada a você. Uma flor do campo maravilhosa. Obrigada, gente. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Arrasou, foi. Você tinha que falar.